Paz, Senhor, irmãos. Amém. Eu vejo que somos irmãos, né? Deus aqui está mais acelerado. Tem alguns irmãos no meio, graças a Deus, mas a maior parte, nós estamos aqui no grupo mais feminino, né? Temos 5 varões, 6 lá fora pelo correio. 7 lá em cima, 8 lá em cima, 9. 10, 11. Tá vendo? Caçada vai aumentar, né? Daqui a pouco ela vai ficar menor, vai ser as mulheres. Irmãos, graças ao Senhor, né, por essa noite maravilhosa, o Senhor nos concede a nós estarmos aqui. Eu quero deixar só uma pequena palavra aqui para a meditação dos irmãos, né? Não podemos deixar a oportunidade passar, né? Não pode ser a nossa última. Eu sempre digo isso onde eu vou, porque às vezes lá outro dia, né? Próxima vez, e essa próxima vez pode não chegar. Esse próximo mês, né, o Senhor tem outros planos para a nossa vida. Então nunca recuse uma oportunidade. Não levante, fale algo, faça uma oração, só faça agradecimento a Deus. Mas venha, põe de pé diante do Senhor, porque é isso que Ele quer de nós, né? Também as lutas, dificuldades, permanecer de pé. Diz aqui, não precisa nem abrir a Bíblia para você aqui rápido, entrar, porque eu sou bem demorado, mas vou correr aqui. Mateus 11, 28 diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Às vezes a gente ouvindo essa palavra dá a impressão que está errada hoje, né? A qualificação dela, mas hoje só tem crente aqui, só tem pessoas que já estão salvas, né? Já está na presença, que é como ler no culto, tem bastante pessoas que ainda não é convertida, porque a gente olha quando nós chegamos na presença do Senhor, alguém talvez deu para você, você ouviu essa palavra, e você estava cansado, estava sobrecarregado, talvez com o casamento, uma enfermidade, carregado com a família, muitas coisas estavam ali. Aí você veio para Jesus, achou que o mar de rosa ia vir à sua vida, e de repente você começou a acordar e viu que não é bem assim, né? Temos ali a rosa, o cheiro bom, mas temos muitos espinhos também nessa caminhada. E muitas das vezes, nós mesmos estamos dentro da igreja, tendo ministério, conhecendo a palavra, né, estudando ela, a gente se encontra cansado, se encontra sobrecarregado. Os afazeres, o ministério, a família, no meu caso, cuida da minha mãe que é idosa, a gente se encontra às vezes sobrecarregado. Mas, irmãos, todo o Senhor fala, mas vinde a mim. Todos, né, que está cansado, está dizendo isso é todo dia, toda hora, todo instante, né? Vinde, vem, é orar, é buscar ao Senhor. Então, quando você estiver cansado, sobrecarregado, ali, naquele momento, até mesmo aflição, sem saber o que fazer, com tanta canseira e correria, às vezes não dá nem tempo mais dar conta de tudo. Mas o Senhor está dizendo, vem a mim que eu vou aliviar. Quando o Senhor diz que Ele vai aliviar, talvez Ele não vai tirar o problema, Ele não vai diminuir as suas tarefas, mas talvez Ele vai dar para você soluções, o Senhor vai dar para você estratégia, o Senhor vai dar para você soluções que você ainda não tinha, estratégia que você não tinha visto, mas o Senhor tem para a sua vida, amém? Aleluia. Para nós vir a Ele, né? Não tem como eu falar com ela se eu não vim. A Rosana me chamou e eu vim. Né? Então, o Senhor está falando, você está cansado, está sobrecarregado, alguma coisa te aflige, te oprime, te angustia, venha ao Senhor, né? Faça uma oração, venha fazer uma oração, fala com o Senhor que está afligindo, o Senhor já sabe, o Senhor vê tudo, é verdade, Ele sabe, Ele vê tudo, mas Ele quer ouvir a tua voz, como o filho fala com o pai, o filho fala com a mãe, né? O Senhor, está acostumado com a igreja, sempre aqui, né? A gente esquece um pouco daqui, a gente está acostumado com o filho, né? Ele fala com a mãe, ele fala com o pai, e às vezes com Deus a gente quer deixar para os outros. Mas o Senhor está falando aqui, irmãos, venha ao Senhor no meio de aflição, de angústia, sobrecarregamento, né? E quando eu falo sobrecarregamento, tem todas as áreas, né? As mulheres às vezes têm muita correria, né? E às vezes aí a gente coloca lá e vai para lá, vai para cá, e a gente não consegue ir às vezes, né? Mas o Senhor sabe que o coração fica pequeno que Ele está. Mas às vezes a correria, a dificuldade não dá. O Senhor está falando, vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado, está oprimido, desanimado, sem força, vem orar, vem estar na presença do Senhor, daqui a pouco fazer aquela oração abençoada, vem aqui na frente, receba a sua oração, né? O Senhor vai aliviar, e eu certeza que nós viemos aqui nessa noite, vamos sair daqui aliviados pelo Senhor, porque nós viemos buscar, irmãos, nós viemos buscar, e não tem quem venha buscar do Senhor que saia sem receber.
julgamos diferente do que o Senhor. Às vezes a pessoa fala, a pessoa não fez, não vai, e nós queremos criticar. Mas o Senhor olha, por que você não foi? Por que não deu para você? Por isso que fala que o jugo do Senhor é suave, irmãos. Ele sabe, ele entende o que as pessoas talvez não conseguem entender. Então o Senhor, nessa noite, encerrando a minha parte, ele diz para nós, venha ao Senhor, irmãos, faça uma oração, ainda que pequena, interceda por alguém, interceda pela sua casa, pela sua vida, porque às vezes, irmãos, nós fazemos parte da intercessão. Hoje mesmo me colocaram mais um grupo de intercessão, né? E nem pediram minha autorização, quando eu vi que eu estava lá e falei, Senhor, ele mais um. Então, irmãos, e às vezes a gente está naquela correria, olhando para tantas pessoas, mas esquece da nossa vida, do nosso marido, nossos filhos, nossa família no geral. Né? Porque todo dia tem pessoas precisando de oração. Mas não esqueça que você também precisa de oração. Não esqueça de você. Você é tua amiga, você é uma pessoa importante para Deus. Não adianta mais tentar construir uma casa sozinha, mas não vai conseguir. Põe um tijolo, deixa eu terminar por mais um, deixa o outro vir com a massa, outro vem no reboque. Nós vamos levantar uma construção para a glória do Senhor. Mas não faça sozinho, não faça nada sozinho, não sobrecarregue, divida as funções espirituais, dizendo, e não esqueça de você, da tua casa, da tua família, amém? O Senhor fala, venha ao Senhor. Está cansado, sobrecarregado, oprimido, até mesmo desanimado. O Senhor nessa noite está dizendo, o Senhor vai nos aliviar nesta noite. Vamos sair daqui aliviados para a glória do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos ouvir também nesse momento, nós vamos lembrar aqui o local, louvando o nome do Senhor, amém? Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Foi
Glória a Deus. Irmãos, a gente vai estar passando, colhendo as ofertas, os dízimos para a casa do Senhor. Eu gostaria de convidar a Senhora Maria para fazer essa oração. Cultivar as ofertas ao Senhor nessa noite, amém? Amém? Permita a igreja na paz do Senhor, amém? Vamos falando sobre continuar abençoando poderosamente. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Santo, Deus forte, nos momentos, Senhor, na tua presença, Pai, para enaltecer, para te glorificar, com todo o santo e glorioso, Pai. Pai amado, estou operando, Pai, agindo, Pai, sobre cada vida neste lugar. Pai amado, abençoa cada ofertante, Pai, cada desvista, aquele que tem cooperado a tua obra, Pai. Continua abençoando, Senhor, ricamente, Pai amado, aqueles que estão precisando da tua porta aberta. Senhor, sabemos que o Senhor é poderoso, Pai, para abrir essa porta. Meu Deus querido, não agora, Pai, a sua casa, Senhor, poderosamente, Pai, alcança, Senhor, aqueles que estão necessitados nesta noite do teu poder glorioso, Pai amado. É no teu nome, Senhor, apresentamos todos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus. Glória a Deus. Vamos estar passando por os dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Nossa, o corinho, rapidinho. Aleluia, Jesus. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo tinha convidado uma irmã do nosso grupo da intercessão para estar ministrando, devido à irmã que faleceu, né, hoje, ela era madrinha, né, da Ju, e aí a Ju falou para mim, Rosário, coloca alguém para ministrar no meu lugar, né? E eu já estava uma semana, irmãs, meditando uma palavra, o Senhor estava falando forte ao meu coração por essa palavra, ontem, durante o dia todo, eu fiquei com ela, andei escrevendo algumas coisas, e eu falei para ela, Ju, fica tranquila que eu vou ministrar. Então eu creio que com essa palavra o Senhor quer falar comigo e com você nessa noite de hoje, amém? A gente vai estar meditando um pouquinho a palavra do Senhor, mas depois a gente vai estar fazendo um momento de oração, tá? Com a igreja, para todos os irmãos, aí o grupo da intercessão vai estar fazendo essa oração para a igreja, amém? Segunda Reis, irmãos, no capítulo 4. Capítulo 4, do 1 até o 7. Segunda Reis 4,
Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o pregor para levar os meus bons filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traz-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Os irmãos podem se assentar essa noite. Palavra bem conhecida, né, irmãos, de toda a igreja, que todos os irmãos conhecem, né, essa passagem dessa viúva, né. A Bíblia vai nos relatar, irmãos, que essa mulher foi viúva, ela tinha filhos. Naquela época, irmãos, as mulheres, quando elas ficavam viúvas, elas teriam que, quando os filhos ainda eram pequenos, teriam que os filhos esperarem os filhos crescerem, para os filhos poderem sustentá-los. Não é igual a gente hoje, né, que a gente trabalha e a gente corre, a gente dá um jeito, né? Mas naquela época não era assim, ela dependia de alguém, o esposo não estava mais, ela dependia dos filhos, mas os filhos pequenos não trabalhavam. E ela chegou numa situação, irmãos, difícil, porque assim, o esposo faleceu e o esposo deixou uma dívida. Aí a dívida era cobrada dela. E como ela não tinha dinheiro para pagar a dívida, os filhos seriam levados para servir em troco da dívida. Então imagina, irmãos, que era uma situação bem complicada na vida daquela mulher, a perda do esposo e depois a situação talvez de perder os seus filhos para serem servos daqueles homens a qual o esposo devia. E era a maneira de pagar essa dívida. Aí ela viveria três situações difíceis, irmãos: a perda do esposo, sem os filhos e, porém, sem alguém para sustentar ela depois. Então era uma situação complicada. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz assim, irmãos, que ela, quando se deu essa situação, ela foi procurar o profeta Eliseu. Aí nós aprendemos assim, irmãos, que nesse primeiro momento, assim, quando ela diz assim, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Ela vai atrás de um profeta, e quando ela vai atrás do profeta, diz: o meu esposo, ele era servo do Senhor, ele temia a Deus. Então ela reconhecia o testemunho do esposo dela como servo de Deus. Ele era um homem de Deus. E ela vai, irmãos, atrás da pessoa certa. Ela vai em busca de um profeta para ajudar ela a resolver um problema. E quando eu estava meditando, irmãos, nessa passagem, né, olhando e pensando assim, né, que ela vai até Eliseu, ela expõe a Eliseu assim: não, teu servo morreu, ele era servo seu, ele temia a Deus, ele morreu, e agora os credores estão vindo e querem levar meus filhos. Então assim, ela coloca uma situação diante do profeta, querendo uma ajuda, precisando de uma ajuda. E é interessante, irmãos, porque ela vai atrás de uma pessoa que pode ajudar ela.
Quando a gente está passando por certas situações, certas dificuldades, a gente às vezes vai falar com pessoas erradas, pessoas que talvez elas não vão nos ajudar da maneira, irmãos, que a gente espera. Quando a gente precisa de algo, irmãos, quando a gente precisa de uma providência rápida e que talvez aos nossos olhos ela é impossível, mas a gente não vai buscar em oração a Deus. A gente sempre vai buscar o Senhor. Mas Deus, irmãos, Ele deixou os profetas deles na terra. Ele deixou homens, mulheres, tementes, servos do Senhor para nos ajudar também. É por isso que a gente tem um pastor, a gente tem, né, um irmão sempre que está na frente, a gente tem sempre uma líder, a gente tem alguém, irmãos, que a gente pode confiar, desde que seja uma pessoa que serve a Deus também. Porque não adianta, irmãos, eu e você, às vezes, buscar alguma coisa em pessoas que elas não, eu costumo falar assim, que elas não falam a mesma língua que a gente. Porque elas não vão conseguir nos ajudar, irmãos, elas não vão conseguir nos dar conselho diante da palavra de Deus. Esse dia eu estava conversando com uma moça e ela estava expondo uma situação no casamento dela para mim, ela falou assim, eu vou falar com uma amiga. Eu falei, quem é a sua amiga? Aí ela foi contar a história da amiga dela. Aí eu falei para ela, o que a sua amiga vai ajudar você diante da situação que você está vivendo? Ela não vai te ajudar, porque ela já tem a opinião dela formada a respeito. Ela não vai te ajudar em nada. Falei, vai conversar com uma pessoa que ela vai te ajudar. E nós, como servos de Deus, irmãos, nós temos que buscar conselhos e buscar ajuda em Deus em primeiro lugar. Mas como o Senhor sempre colocou os servos dele na terra, irmãos, a gente tem que saber para quem que a gente vai buscar ajuda, em quem que a gente vai conversar, quem que a gente vai pedir. E aquela mulher, ela foi na pessoa certa, ela foi atrás do profeta Eliseu. Aí ela colocou toda a situação dela diante do profeta. Aí ela explicou para ele tudo o que estava acontecendo. E interessante, irmãos, assim, ó, que ela buscou ajuda e ela expôs a situação para ele. Ó, os credores querem levar meus filhos. O teu servo tinha uma dívida, agora ele foi, mas os credores querem levar os meus filhos. Aí ela se coloca, irmãos, assim, como uma mãe, né, protetora, porque ela fala assim, não, os meus filhos não. Então ela está fazendo de tudo para segurar os filhos. Não, os meus filhos não vão. Alguma solução vai ter. O profeta vai me falar alguma coisa ele vai me ajudar. Então ela busca ajuda no nome de Deus, na pessoa certa. O profeta já tem algo de Deus para a vida daquela mulher. E ela quer proteger os filhos dele. Então, irmãos, assim, ela tem uma comunhão com os filhos. Ela tem um carinho pelos filhos, ela quer cuidar dos filhos. E aí, irmãos, o profeta vai fazer uma pergunta para ela ali, né? O que hei de te fazer? Aí ele diz assim para ela assim, ó, diz-me o que tens em casa. Aí, irmãos, outra coisa, o profeta joga uma pergunta para ela assim, o que eu vou fazer por você? O que você tem na sua casa? E por nenhum momento ela vai contar alguma história, indagar nada, ela vai falar, tua serva não tem nada, a não ser um botijão de azeite. Ela expõe a realidade da vida dela. E às vezes nós, irmãos, isso é interessante porque assim, ela foi sincera naquilo que ela estava falando com o profeta. A sinceridade dela. Eu só tenho uma botija de azeite, mais nada. A sinceridade dela é falar com o profeta. Aí, irmãos, eu aprendo assim, ó, que a sinceridade nossa, às vezes de colocar diante de alguém que a gente confia certa situação para que a pessoa possa nos ajudar. E a sinceridade nossa, irmãos, quando a gente vai falar com o nosso Pai, nosso Deus. Porque às vezes, irmãos, a gente dá as pessoas assim, ó, a maioria, eu acredito que é assim, ó, quando a gente está com algo no nosso coração, a gente, às vezes a forma como a gente coloca diante de Deus não é aquilo tudo que a gente está sentindo lá dentro.
E quando você está com natural, a gente sentir raiva em alguns momentos, a gente não gostar de tal coisa, natural de todo ser humano. E quando a gente está com raiva de alguma coisa, quando a gente vai falar com Deus, a gente expõe isso a Deus. Senhor, eu estou com raiva disso. Senhor, eu não gostei disso. Às vezes a gente fala isso para Deus. Dificilmente a gente fala, mas Senhor, eu estou com o meu coração cheio de raiva. Senhor, eu estou com o meu coração angustiado. Eu não gostei do que fulano fez, do que tal situação aconteceu. A gente expõe isso para Deus com clareza, irmãos, nas nossas orações. A maioria das vezes não. E eu aprendo assim, irmãos, que a nossa sinceridade, mas Deus conhece o meu coração, Ele conhece com certeza, Deus. Ele conhece o coração, a sua alma, a Bíblia diz que Ele conhece o esquadrinho profundo da nossa alma. Ele conhece coisas de mim, de você, que nem eu e você sabe. Ele conhece as nossas atitudes diante de algumas situações que a gente acha que a gente não vai fazer, mas Deus sabe que se acontecer tal coisa, a gente vai agir desse jeito. Porque não é assim, irmãos, às vezes dependendo da situação que acontece, a gente fala assim, nossa, mas fulano ficou tão bravo, eu acho que eu não reagiria dessa forma. Mas talvez se for com você vai agir às vezes até pior, né? Porque daí a raiva, eu olho o Rafael, que às vezes ele fala assim para mim, sai, fulano conseguiu me tirar do sério. Aí eu falo para ele assim, para conseguir tirar você do sério, então uma pessoa tem que ter feito uma coisa muito grave. Porque dificilmente ele fica bravo com alguma coisa. Então eu falo para ele, então a pessoa cutucou muito você para tirar você do sério, ela cutucou demais, né? Porque ele é muito tranquilo. E às vezes, irmãos, a gente é assim. E Deus, Ele conhece tudo isso, irmãos, porque Ele conhece a atitude nossa assim que nem a gente conhece. Nem a gente imagina que a gente poderia fazer tal coisa, mas se acontecer lá, a gente faz. Então, Deus conhece o nosso coração. Só que tem muita coisa de mim e de você que a gente precisa expor isso diante de Deus. Uma vez eu ouvi uma menina orando e ela falava assim, Senhor, eu estou com ódio no meu coração. A gente estava no monte e ela orava alto. E ela falava, Senhor, eu estou com ódio no meu coração. Aí no primeiro momento você olha assim, você fala, poxa, ela está orando, ela está falando para ela está falando aquilo que é verdade dentro dela. Aquilo que o coração dela realmente está sentindo. Ela está expondo, Senhor, eu como isso. Isso é interessante, irmãos, porque assim, você coloca diante de Deus. E Deus é tão bom e tão maravilhoso, irmãos, como Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece como a gente é e como a gente não é, que o Senhor traz calma para o nosso coração, Ele vai arrancando essas coisas. E eu costumo sempre falar assim para o Senhor, eu falo, Senhor, não deixa aquela coisa descer ao meu coração, porque eu não sei das minhas atitudes e eu não sei como que eu vou reagir. Eu falo, Senhor, não deixa descer ao meu coração, porque eu não sei, irmãos. A gente não sabe. Mas o Senhor conhece, mas a gente precisa ser sincero com Deus. E essa mulher, quando ela vai procurar o profeta, ela acha com sinceridade, eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Ela poderia falar ao profeta assim, eu não tenho arroz, eu não tenho feijão, eu não tenho, né? O que eu não tenho. Não, ela fala, eu só tenho uma botija de azeite. E o azeite, irmãos, ele tem um significado, ele simboliza algo bonito assim, né, irmãos? Porque ele tem o significado dele da fé, ele tem o significado de unção, de cura. Então, assim, irmãos, o azeite, ele representa para nós assim, a cura espiritual, física, a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então ele tem um significado fora, irmãos, que azeite, se a gente vê na culinária do dia a dia, ele é um alimento muito bom para mim e a saúde da sua saúde. Então você olha os benefícios que tem o azeite. E ela fala, eu só tenho uma botija de azeite. Aí o profeta, irmãos, dá uma instrução para ela, instrui ela para fazer algo. Aí ele diz para ela assim, vai aos teus vizinhos, empresta vasilhas, e ele é bem claro em dizer assim, não empresta pouco.
Então não vai um vizinho emprestar uma vasilha, 2 vasilhas. Empresta vasilhas e não pouco, então empresta bastante. O que você puder emprestar, empresta. Ele fala para ela, vai emprestar. Aí essa mulher, ela tem uma comunhão muito boa com os vizinhos, né, irmãos? Porque se ela não tivesse, os vizinhos não emprestariam, né? Porque quando a gente não trata bem o nosso vizinho, não quer nem olhar na nossa cara, não é assim? Você imagina se ela não tem uma comunhão boa, de maneira alguma ela ia ter tanta vasilhas. Então ela tinha essa comunhão boa com os vizinhos. Então a comunhão, irmãos, com o nosso próximo é muito importante. Ela é muito importante, sabe por quê, irmãos? Porque nós não sabemos se a gente vai precisar. A gente não sabe. Você pode passar, mas eu não estou precisando do fulano. Mas pode chegar um momento que você precisa um pouquinho do fulano, não é? Como que faz se a gente não tem comunhão? Então isso é importante. A comunhão que ela tinha com os vizinhos. Aí ele fala para ela, só empresta as vasilhas, volta para sua casa, fecha a porta sobre si e sobre os seus filhos e começa a deitar azeite nas vasilhas. E ela, irmãos, uma mulher obediente, porque quando o profeta dá instrução para ela, pegar as vasilhas, entrar na casa dela, fechar a porta, colocar, começar a derramar azeite na vasilha, irmãos, ela vai fazer tudo conforme o profeta disse. Ele é homem de Deus, eu fui buscar ele, então ele falou, eu vou fazer conforme ele falou. Então a obediência ela é importante. Porque imagina se ela falasse assim, como que eu vou pegar um monte de vasilhas e como que eu vou derramar azeite em todas essas vasilhas se eu só tenho uma botija de azeite? Quando o profeta mandou, eu vou fazer. Aí ela vai bem clara assim, fecha a porta sobre si e sobre os seus filhos. Então entra, fecha a porta e começa a deitar o azeite nas vasilhas. Interessante, irmãos, que o profeta não falou para ela ir buscar o azeite, deitar o azeite em outros lugares. Ele manda ela entrar, fechar a porta, entra na sua casa, fecha a porta da sua casa e começa a deitar azeite nas vasilhas. O importante, irmãos, tem coisas na minha vida e na sua vida que ela vai acontecer dentro da nossa casa. Tem milagre que ele vai acontecer dentro da nossa casa, não é fora. Como a irmã Alessandra falou aqui, né, de abençoar a casa dela. Eu não lembrava dessa passagem, não lembrava o que ele tinha falado. E a bênção sobre a casa, irmãos, é importante. E a gente abençoando onde a gente está, onde a gente mora, onde a gente convive a maior parte do nosso tempo ali, com família, com filhos. Então o milagre dela, irmãos, ia acontecer dentro da casa dela, não era fora da casa dela. Porque às vezes a gente vê na igreja, irmãos, e a gente acha que Deus vai fazer um milagre aqui dentro, né? Deus, lógico que se Deus quiser, irmãos, Ele tira você daqui curado, Ele tira você daqui transformado, Ele faz como Ele quiser. Mas tem coisas na minha vida e na sua vida que ela vai acontecer quando a gente tiver com a nossa porta fechada, quietinha no nosso quarto buscando Deus. A Bíblia diz assim, ó, quando você for orar a Deus, ora em secreto, entra no teu quarto, fecha a tua porta e busca a Deus lá em secreto. E ela, irmãos, ela fez conforme o profeta falou e ela começou a derramar azeite nas vasilhas. Começou a encher. Eu acho muito bonita essa passagem, porque eu fico imaginando aquele azeite derramando aquele monte de vasilha. Então, irmãos, assim, é muito interessante se a gente olhar, porque se a gente for olhar o nosso olho humano, né, carnal, não tem probabilidade para isso, né? Você pegar uma botija de azeite e encher que seja 4, 5 vasilhas. Você vai falar assim, não dá, não tem como, vai faltar azeite. Mas não, irmãos, ela usou a fé dela. A fé, a obediência, a confiança em quem tinha dado a ordem para ela. E ela sabia muito bem, irmãos, que quando o profeta instrui ela e dá toda essa instrução para ela e fala para ela o que ela tinha que fazer, ela sabia que aquilo estava vindo de Deus para a vida dela. Que Deus tinha olhado para ela.
profeta dá a instrução, ela faz bonitinha, ela começa a colocar azeite em todas as vasilhas. Ela vai enchendo, e ele fala para ela assim: se estiver cheia, você vai colocando a parte e vai enchendo, e vai enchendo. Até que chega um momento que ela pede uma vasilha e o filho fala: acabou as vasilhas, não tem mais. Ela não poderia sair para emprestar mais, porque o profeta falou: empresta vasilhas e não poucas, entra e fecha a porta. Quando acaba as vasilhas, a Bíblia diz que o azeite para. Aí acaba o azeite do botija, que é interessante. Parou o azeite. Enquanto tinha vasilha, irmãos, o azeite estava sendo derramado. Acabou a vasilha, parou o azeite. E eu aprendo assim, irmãos, que a quantidade de vasilha que Deus preparou para aquela mulher naquele momento era o suficiente para ela e os filhos. Nem mais e nem menos. Era o suficiente. Aí o profeta fala para ela: agora você vai, vende o azeite, paga toda a dívida que o marido deixou, você e seus filhos vai viver do resto. O azeite naquela época, ele era muito caro. Ele tinha um preço muito caro. Ele era precioso demais, irmãos. Precioso demais. E todas as vasilhas que ela encheu, ela vendeu, ela pagou o que tinha que pagar e ela ia viver do resto daquele azeite. Era o necessário. O necessário. Eu falo que tem coisas que Deus faz na minha vida e na sua vida, irmãos, que é o que a gente precisa. Talvez às vezes a gente quer um pouquinho mais, né? A gente quer mais, mas o Senhor sabe que aquilo é necessário. Tá bom, tá ótimo daquele jeito. E ela recebeu esse grande milagre, irmãos, que foi uma obra maravilhosa de Jesus sobre a vida daquela mulher. Aquela multiplicação daquele azeite ali, naquelas botijas, para poder suprir uma necessidade dela. Ela estava com uma necessidade financeira no momento, porque ela estava sendo cobrada de uma dívida, ela tinha que pagar a dívida e ela tinha que sobreviver. E os filhos ainda não poderiam dar sustento para ela, então ela precisava de recursos financeiros. Talvez hoje, irmãos, eu e você, a gente precisa de algo do Senhor, e talvez não seja algo financeiro. Talvez a gente não precisa de um milagre do Senhor financeiro, mas talvez a gente precise de um milagre em outra área da nossa vida, ou talvez para alguém que está perto de nós, que a gente precisa muito que o Senhor faça algo. E se é na tua casa, se é para você o milagre que você precisa, lembre-se que o milagre vai acontecer dentro da tua casa. Dentro da tua casa. A partir do momento que nós entramos, fechamos as portas, como diz o profeta, ela fecha a porta sobre você e sobre o seu filho. Eu entendo assim, irmãos, que ela fechando a porta e trazendo ao nosso coração, a gente fechando todas as brechas para o milagre acontecer na minha vida e na sua vida. Porque o milagre, irmãos, ele não vai acontecer na nossa vida se a gente estiver dando brecha das coisas que não agradam o coração de Deus. Não vai acontecer isso. Quando a gente fecha todas as brechas, todos os espaços que pode atrapalhar aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida e na sua vida, o Senhor vai começar a fazer grande milagre. Independente do milagre que você precisa. Ela precisava financeiro. E você sabe o milagre que você precisa do Senhor. Aquilo que você necessita do Senhor nessa noite. Amém, irmãos? E com essa palavra no seu coração, irmãos, a gente vai fazer um momento de oração agora. E a gente tem uns minutos, 8h37 agora, para a gente fazer essa oração. E eu gostaria, irmãos, é algo que está no meu coração desde o dia do convite, para a gente estar aqui no grupo da intercessão. Eu queria orar assim, em separado, irmãos, para as pessoas que estão aqui, que estão enfermos. Você que está enfermo, com alguma enfermidade, precisando do Senhor entrar na tua vida, em causa de uma enfermidade,
eu gostaria que você fizesse uma fila à parte aqui. A nossa irmã Josi, a nossa irmã Denilson, irmãos, elas vão estar orando por você nessa noite. Ela vai estar colocando as mãos delas sobre você e a gente está confiando e crendo, irmãos, que o Senhor é poderoso para te curar nessa noite de hoje. Então, todos os irmãos que estão enfermos, se quiser se colocar do lado da lei, e a nossa irmã Josi, a nossa irmã Denilson vai estar orando por vocês aqui. E os demais irmãos da igreja, o grupo da intercessão, elas vão estar aqui na frente, tá? E as irmãs vocês vão passar até elas e elas vão estar orando em posição de mão para vocês. Se vocês quiserem falar para as irmãs que vai estar aqui orando e para orar em algo específico pela vida de vocês, vocês têm a liberdade de falar para elas, tá? A gente tem um grupo de intercessão e essas mulheres, elas têm orado, irmãos, pela igreja, orado pela vida de pastores, elas têm se colocado diante de Deus pela minha vida, pela sua vida, pela vida do povo de Deus, irmãos. Então eu queria nessa noite, irmãos, que você levantasse do seu lugar, formasse uma fila, os irmãos que congregam, as irmãs da intercessão podem estar aqui na frente já. A nossa irmã das intercessoras da sede também vai nos ajudar aqui. E as irmãs da igreja, os irmãos, os jovens que estão aí em cima, venham receber oração, tá? Eu creio que Deus vai trabalhar, irmãos, nas nossas vidas, sobre a vida de cada um dos irmãos, tá? E as irmãs que estão enfermas, as irmãs ficam desse lado, tá? As irmãs que estão enfermas e as outras irmãs vai passar recebendo oração pela vida das irmãs, tá bom? Da igreja da Santa Paz do Senhor. Irmão, eu não sou muito de falar, você não me conhece, mas eu estava ali, meu coração estava queimando para mim contar esse testemunho para a igreja. Quando ela disse que muitas vezes a gente não recebe a bênção na igreja, mas quando chega em casa, Deus faz a obra. Há um tempo atrás, eu tenho uma minha filha caçula, ela ficou na cadeira de roda. E eu não sabia mais o que fazer com ela. Na época ela estava com 8 para 9 anos. Aí eu peguei, né, tinha que ficar no hospital com ela, e ela tinha uma doença. Os médicos ela ainda tem, mas não tem, porque Deus, quando Ele faz a obra completa. Mas os médicos não dão a obra dela. Hoje ela tem 27 anos, mas não era para ela ter. Mas voltando no milagre, ela já fazia mais de 2 meses que ela não andava. E eu peguei nesse dia, eu fui para a igreja com ela no colo, eu já só carregava ela porque ela não andava, era numa escola bíblica dominical. Chegando na igreja eu falei, eu estava cansada às vezes de pedir para um, pedir para outro, e eu falei, Senhor, se for a sua vontade que o pastor venha orar pela minha filha, ele vai pedir, porque eu não vou mais pedir. Aí eu deixei eles, né, fiquei na escola bíblica dominical e saí. Aí quando eu estava saindo já, quase o portão para fora da igreja, interno da escola, o pastor saiu do púlpito e foi na porta da igreja e falou assim, irmã. Eu olhei para trás e eu falei assim, fala pastor. Ele falou, o que os médicos disseram? Porque eu disse para ele que eu não ia falar, porque ele consegue, ele ia perguntar o que ela tem. Não, ele falou assim, o que os médicos disseram? Eu falei, por os médicos, ela tem a esclerodermia, não sei se os irmãos conhecem, e não tem cura. E ele falou assim, para os médicos não tem cura, mas para Deus tem, e ele está falando que vai curar a tua filha. Eu falei assim, amém, traz ela aqui que eu vou ungir ela. Aí nós fizemos, eles oraram por ela. E ele achou que ela ia andar dentro da igreja, porque Deus tinha falado que ia curar. Aí até ele ficou meio decepcionado, mas aí eu levei ela para casa, isso já era quase 11 horas, 11h30 da manhã. Aí eu sentei ela no sofá e fui mexer ali na cozinha, fazer meu almoço. Aí ela me pediu água. Aí eu brinquei com ela, falei assim, Mi, que ela chama Mirella, eu falei, Mi, fala para a tua enfermidade que o Deus que você serve é maior do que ela. E Deus falou que vai te curar e não crê. Mas eu já vou daqui a pouco levar
água, espera aí. Aí ela pegou, não esperou, ela veio se arrastando nela, vinha se arrastando com as mãos, como se fosse estivesse engatinhando. Aí eu peguei, ela chegou perto da minha cozinha, porque minha sala ficava lá na frente, tinha um corredor até na minha cozinha, então era... E ela veio se arrastando na cozinha. Aí eu peguei e falei, espera amiga, que eu já vou te dar água. Aí eu não sei se ela estava brincando, mas de repente, Deus, que a gente não espera, eu olho para trás assim, minha filha de pé, com o contrário, água. E eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu glorificava. Aí ela começou a andar, correr, porque fazia uns 2, 3 meses que ela não andava. Ela começou a correr assim, né? Aí o pai dela, como era crédito, falava assim, né? Falou uma palavra dura para ela, você fica pulando, daqui a pouco você vai estar aleijada de novo. O pai dela era crédito demais. Eu falei assim, repreendi ele, falei assim, ó, em nome de Jesus, aquilo que Deus faz, Ele faz para sempre e é perfeito. E até hoje, então, a minha filha nunca mais teve esse problema. Então eu queria deixar para a igreja, muitas vezes os milagres não acontecem mesmo dentro da igreja, mas acontece na tua casa, aonde você está clamando. Então espera, confia e acredita, porque quando Deus fala, Ele faz. E eu queria deixar esse testemunho na igreja. Agradeço. Maravilha. Irmãs, quem tiver enfermo, então vai orar para Deus, eu sei como a Josi, tá? Aí as outras irmãs, os outros irmãos podem passar com as nossas irmãs da intercessão, elas vão estar orando por você. Se vocês quiserem colocar a causa diante delas, irmãos, pode colocar, tá bom? Eu vou estar falando consigo. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Pai querido, neste momento, ó Deus amado, Senhor, nós estamos diante de Ti, Pai, louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Pai querido, neste momento, ó Deus amado, Senhor, a qual, Senhor, os teus servos preveram a Tua palavra. Pai querido, Senhor, quando, Senhor, aquela mulher, Pai, passa por uma situação difícil, por uma situação, Pai, que não tem saída diante dos olhos dela. Deus amado, Senhor, ela vai em busca, Senhor, de ajuda.
pelo convite, agradecer às irmãs que faz parte do grupo da intercessão juntamente conosco, mas Deus abençoe vocês por estarem aqui. E essas irmãs, elas têm clamado, elas têm orado pela vida da igreja, por todos os irmãos, pelas irmãs, elas têm se colocado, né, à disposição. Então, quando você precisar, você tem um apoio, irmão, sobre elas, tá? São mulheres de Deus, mulheres de confiança na presença do Senhor, amém? Eu agradeço a oportunidade, agradeço as irmãs, agradeço toda a igreja, tá? Deus abençoe a vida de vocês grandemente, irmãos, e eu creio que o Senhor fez algo em nosso nome, amém? Que as formas vão vencer o nome do Senhor. Glória a Deus, irmãos, eu quero agradecer de coração a todas as nossas intercessoras que aceitaram vir aqui nessa noite, porque essa segunda de primeira que está começando hoje aqui na série, eu falei que meu coração tinha que precisava começar com oração. Necessitava de trazer oração para dentro da igreja, né? E eu quero agradecer de coração. E aonde a minha mão alcançar para abençoar vocês, que o Todo-Poderoso abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Eu prestei atenção e falou de dentro da nossa casa, né? Eu falei que eu cheguei em casa, eu estava abençoando o meu lar. E, irmãos, as situações difíceis dentro da nossa casa, elas nos prendem. Elas mexem com a nossa fé, elas tiram o nosso ânimo, elas nos deixam cansadas, elas acabam nos abatendo. Situações dentro da nossa casa acabam fazendo com que a gente não sirva mais a Deus da mesma maneira como a gente servia. E isso é uma artimanha do inimigo da nossa alma, para que a gente não faça a obra, para que a gente não seja o servo, o adorador que Deus deseja, que a gente não cuide daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos com a excelência que Deus merece. As coisas dentro da nossa casa, elas nos embaraçam. Então a gente precisa tomar cuidado. Tomar cuidado para que nada dentro do nosso lar embarace a nossa vida com Deus. Que, vamos continuar abençoando, vamos abençoar o nosso lar. Mas que nenhuma situação difícil que esteja acontecendo na nossa vida, dentro da nossa casa, nos afaste do Senhor, tire a nossa fé, ou abata o nosso ânimo, ou faça com que a gente sirva a Deus de maneira mais relaxada. Que a gente possa usar essas situações como incentivo. Esses dias eu estou passando por uma enfermidade, né? E esses dias eu parei assim, pensei e falei assim para Deus: quer saber de uma coisa? Eu vou até o fim. Porque eu falei, já passei da metade do caminho, eu acho. Eu vou até o fim. Eu falei, Senhor, está muito tarde para voltar para trás. Então, eu falei, eu quero ver, eu sei que o Senhor vai agir, eu quero ver a hora que o Senhor agir. Então, eu vou até o fim. Falei para Deus, eu estava triste, toda vez que vai no médico eu volto triste. Mas eu falei, eu vou até o fim. Eu falei, Senhor, eu quero ver essa história terminar e agora eu vou até o fim. Eu já cheguei até aqui, então nós vamos até o fim. Então, que nós não, a palavra fala, né? Não se deixe embaraçar pelas coisas dessa vida. Porque se a gente se deixar embaraçar, irmãos, a gente se perde. E a gente acaba perdendo o mais precioso, que é a graça e a presença de Deus. Então, que a gente, eu costumo também falar isso. Eu já nadei muito e eu não posso nadar e morrer na praia. Eu tenho que chegar até o fim. Eu tenho que chegar a ver o rosto de Cristo. Então, eu falei assim, que esse é o meu alvo, é ver o rosto de Cristo. Então, não se embarace. Né? Pelo que eu vi hoje, falou muito de dentro de casa. Problemas de dentro de casa. Eu acredito que são os que mais nos abatem. Porque a gente troca de serviço, né? Se a pessoa tem problema dentro da igreja, a pessoa troca da igreja, mas a gente não pode trocar de casa. A casa, irmãos, não dá para jogar fora. Não tem como trocar de casa. Né? Então, que a gente também cuide da nossa casa até o fim, porque um dia a gente vai prestar conta para Deus de tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Então, cuide das coisas do Senhor, mas nós também precisamos cuidar de nós, que eu também escutei falar aqui hoje. Cuide de você. Cuide não só do seu físico, mas cuide da sua alma.
cuide da sua alma. Muitas vezes a gente fica tão preocupado com o físico que se esquece da nossa alma. Então cuide de você, cuide da sua casa e cuide das coisas do Senhor. Eu sei que às vezes parece muita coisa, mas se Deus colocou o que Ele colocou na minha mão e na sua mão, é porque a gente consegue. Então a gente consegue, você consegue. O Senhor deu para você, deu para mim, então com garantia do alto nós conseguiremos, em nome de Jesus. Eu quero estar chamando a missionária Sandra para dar no término do culto, nós aqui seguimos, eu tenho o hábito de seguir a ordem de hierarquia, irmãos. O pastor, deixa eu justificar também, o pastor Douglas, ele dá aula lá em Dois Córregos, e a Úrsula, que estava para vir aqui, estava lá na Unesp, lá no veterinário, que a cachorrinha foi descer a escada lá e quebrou a pata. Aí a cachorrinha estava em cirurgia. Então a Úrsula estava presa lá e o pastor dá aula lá em Dois Córregos, tá bom? E eu quero de coração agradecer grandemente a vida de vocês, que Deus recompense a vida de cada um em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos agradecer. Só nos resta agradecer, né, irmãos? Gratidão ao Senhor por ter tirado nós de casa, do fogão. Eu vou voltar daqui a pouco pro fogão, não vou conseguir escapar. Mas sair, já era para ter ido ao fogão, eu escapei até agora. Daqui a pouco nós voltamos, né? Precisamos nos alimentar. Aqui é a alma, né? Daqui a pouco o corpo. Vamos agradecer, irmãos. Senhor, Pai, em nome de Jesus, temos que agradecer, Pai, queremos agradecer a Ti. Sentimento de gratidão, meu Pai, por nós estarmos aqui unidos e reunidos no Teu nome. Jesus, obrigado, Senhor. Eu sei que portas vão se abrir, eu sei que vidas foram curadas, portas, Senhor, aleluia, Jesus, que estava aberta, que inimigo na vida de pessoas vão ser fechadas. Pai, que eu creio, família, Senhor, vão ser abençoadas. Pessoas que estavam, Pai, desanimadas, vai sair daqui salteando, alegre, feliz na Tua presença, renovada diante do Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu peço a Tua bênção sobre cada irmão do grupo da intercessão. Eu peço a Tua bênção sobre nossa irmã líder, meu Pai, nossa irmã Rosana, a casa, os filhos, o esposo dela, a cada irmã componente desse grupo, meu Pai. Senhor, as irmãs aqui da sede, os demais que vieram, os irmãos, meu Pai, que todos nós possamos levar uma bênção grande da Tua parte, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Estenda a mão para o céu. Que a comunhão do Pai, a comunhão do Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com toda a amada igreja, não só hoje, mas até a vida de Cristo. Que todos digam amém. Tem a paz, irmãos. A paz, Senhor Jesus, e a paz. Glória a Deus. Glória a Deus.